Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no nosso canal do YouTube. Se não me conhece, muito prazer em conhecer. Meu nome é Rodolfo Bach, sou professor de trabalho, processo de trabalho. E no vídeo de hoje vamos continuar vendo nossa série de vídeos acerca das teses vinculantes do TST ou precedentes vinculantes do TST, como você queira chamar. O tema de hoje é recolhimento. Como assim tema recolhimento, Rodolfo? Temos vários precedentes vinculantes sobre recolhimento e já vamos tratar do mais novo, que é o precedente vinculante número 41. Como assim? Quando a gente fala sobre recolhimento para fim de recurso, a gente está aqui inicialmente o precedente vinculante, sem ser o 41, vou deixar ele por último. Sem ser o 41, o precedente vinculante número 157. O que ele fala? Fala assim: a juntar de comprovante do pagamento das custas processuais, com identificação do código STN, GRU judicial, e observado o valor habitado do prazo de recurso, é suficiente para a comprovação do preparo, ainda que desacompanhado das correspondentes guias de recolhimento da União GRU. É porque existia uma polêmica, isso antes mesmo do CPC, o seguinte: se eu não juntar uma guia, se eu não juntar o comprovante, já gerava uma deserção automática. Eu sempre lembro, quando eu falo com meus alunos, que antigamente teve uma capa do site do TST que dizia assim: o não recolhimento de 19 centavos gera deserção de um recurso. Como assim? Porque a época do CPC de 73, caso a parte não comprovasse o recolhimento com a juntada da guia, ou com a guia de forma cortada, etc., ou o comprovante não apresentar nos autos, gerava um não conhecimento automático do recurso. O novo CPC permitiu, né, que nós pudéssemos juntar, né, complementar eventual diferença em 5 dias, lá na parte das custas. Nós trouxemos isso ao processo de trabalho. E o próprio TST vem cunhando uma jurisprudência muito específica acerca da questão das guias. Por exemplo, a tese vinculante 157, ela segue mesmo a premissa de que, estando correto o número do processo, o valor recolhido, é possível até que a guia feita no código errado seja admitida. Então, por exemplo, eu posso, sem querer, isso já aconteceu um caso real, de emitir uma guia como emolumento no lugar de custas. São códigos diferentes, mas no mesmo site. O próprio TC já falou: apesar de constar emolumento ao invés de custas, eu posso conhecer esse recurso sim, desde que os valores estejam corretos e o número do processo esteja correto, pelo menos. Nesse mesmo sentido, o presidente vinculante do 57 fala: olha, eu juntei o comprovante de recolhimento da GRU, estou no valor correto e dentro do prazo alusivo ao recurso, eu posso conhecer do recurso mesmo não juntando a guia. E isso, para os advogados mais jovens, é muito interessante, porque nós mais antigos, nós ficávamos desesperados. Meu Deus, eu tenho a guia. E hoje, não. Além disso, a possibilidade de comprovação em 5 dias. Até pelo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, que diz que o juiz pode mandar corrigir vício sanável. Né? O relator pode mandar corrigir vício sanável. Tem 928, parágrafo único, tem 932, parágrafo único, que nos auxiliam. Eu sou de uma outra época, então isso é interessante. Então, juntado só do comprovante de pagamento bancário das custas, pode permitir o conhecimento do recurso. Esse é o presente vinculante ou tese vinculante 157. Outra que é a 158. O comprovante de agendamento bancário não é suficiente para demonstrar o recolhimento das custas processuais do depósito recursal e não cabe concessão de prazo para regularização. Por quê? Porque aqui não é o não recolhimento da totalidade. Aqui é o simples agendamento. O agendamento é muito comum em operações digitais, que você agenda um pagamento. E esse agendamento de pagamento não é o pagamento em si. Se eu fizesse o pagamento em si e juntasse o pagamento em si parcial, eu poderia ter 5 dias para comprovar a eventual diferença. Aqui o agendamento não é pagamento. Por isso que não há que se falar tão pouco no atendimento ao preparo, assim como a concessão de 5 dias lá da antiga OJ 140 da SDI 1 do TST, que inclusive virou uma tese vinculante. Deixa eu ver na sequência. Tá? Tese vinculante 157 e 158. A próxima é a 162, que é importante. A divergência entre os códigos de barras do comprovante de recolhimento das custas processuais e da respectiva guia de recolhimento da União induz a deserção do recurso, por ausência de comprovação do preparo, não sendo o caso de concessão de prazo para regularização. Por quê? Porque cabe à parte, sempre ensino aos alunos, 3 verbos: recorrer, recolher e comprovar o recolhimento. Vou repetir: recorrer, recolher e comprovar o recolhimento dentro do octídio legal.
Tem os 8 dias. Por isso que, se houver divergência entre o código de barra da guia de custas e a própria GRU, eu não estou comprovando dentro do prazo de 8 dias. Logo, não cabe prazo para eu regularizar algo que eu não comprovei o recolhimento. É como se eu não tivesse recolhido, que é essa divergência. E, infelizmente, no volume de processos, isso passa. Empresas grandes, infelizmente, passam por isso. Por isso tem que ser muito meticuloso. Conferir mais de uma vez, você está julgando a guia correta com o comprovante correto. Eu posso ter, às vezes, 5 recursos no mesmo dia. Se eu errar a justaposição dos comprovantes no processo, entre guia e comprovante, pode haver a deserção. É o precedente vinculante 162 ou tese vinculante 162. O próximo é o 267, que é bem interessante. Fala assim: os valores recolhidos, então precedente vinculante 267. Os valores recolhidos a título de custos processuais aproveitam as demais partes do processo, além que as partes responsáveis pelo recolhimento têm aquele sua exclusão da lei. Nós vimos lá no súmula 128 que o requerimento de recolhimento após recursal aproveita a outra parte, desde que aquela que esteja recolhendo não tenha requerido sua exclusão da lide. Quanto às custas, se aproveita. Por quê? Porque as custas é uma coordenação solidária. E uma custa de uma parte aproveita a outra. Então, por isso que a tese 267 fala: se uma parte recolher as custas, aproveita as outras, mesmo que tenha requerido sua exclusão da lide. Lembrando que isso é para as custas. Depósito recursal, a súmula 128 fala especificamente acerca dele, de que não aproveita se aquele que está recolhendo o depósito recursal requer sua exclusão da lide. E temos ainda a tese vinculante 271, que fala assim: é incabível a concessão de prazo para a regularização do preparo no caso de total ausência de comprovação de recolhimento das custas ou do depósito recursal no prazo do recurso. Não se aplica o disposto no artigo 1007, parágrafo 2º, 4º e 7º do CPC. O que o CPC autoriza no 1007? Duas formas de agir: eu não recolher e me ser concedido o prazo de 5 dias para recolher tudo em dobro, ou eu recolher, em havendo diferença, eu complementar em 5 dias. Apenas essa segunda hipótese se aplica ao processo de trabalho. O TST, desde a mudança do PCD, disse: olha, só cabe para nós, lá no J140, que só cabe para nós o recolhimento complementar. Por isso que o TST, na OJ 140, disse expressamente: olha, cabe concessão de prazo para a complementação das custas após a recursal. Por conseguinte, não cabe prazo para recolhimento em dobro, caso não tenha recolhido. O que o TST faz no precedente vinculante ou tese vinculante 271? Reafirma a jurisprudência da OJ 140, da SDI 1 do TST. Tá? Isso é importantíssimo, porque o advogado civilista aqui ele fica um pouco perdido, digamos assim. E com isso, pessoal, fechamos mais um vídeo sobre recolhimento, mas antes de fechar, já ia até esquecendo. Antes de fechar, vamos ao precedente vinculante 41. Eu já até esqueci de falar do 41. Eu vou fazer só um vídeo sobre ele, mas eu vou falar aqui com vocês, não é nada demais. Aqui era uma das grandes divisões do TST. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui no meu banco de dados a seguinte celeuma: segunda turma, terceira turma, quarta turma, pela impossibilidade. Primeira turma, quinta turma, sexta turma, sétima turma e oitava turma, pela possibilidade. O que é isso, Rodolfo? Eu já até fechar o vídeo, fazer em outro vídeo, mas vou fazer logo desse aqui. Já deixo claro para vocês, deixo um tema só. O terceiro, que não é parte do processo. Então, por exemplo, um advogado pela empresa, uma empresa do mesmo grupo, podem recolher depósito recursal e custas pela parte. Então, pensa no grupo econômico. A empresa B não está no polo passivo, ela pode recolher pela empresa A? Essa era a dúvida. Eu acabei de falar de 8 turmas do TST, divididas entre, por um lado, pela impossibilidade, segunda, terceira e quarta. Quanto à possibilidade, quinta, sexta, sétima e oitava. No pleno, agora na semana passada, o TST entendeu que sim, é o precedente vinculante dos mais importantes, dos mais novos, o 41, que diz: o pagamento das custas processuais e o recolhimento do depósito recursal em moeda corrente, efetuado por terceiro estranho à lide, aproveita o recorrente, desde que observados os mesmos requisitos e prazos legais exigidos da parte. Ou seja, desde que eu atenda o prazo legal
os valores reconhecidos para as custas e depósito recursal, o terceiro estranho lide, então, por exemplo, o advogado pela empresa, uma empresa do mesmo grupo, tá? Um sócio da empresa, podem recolher, sim, depósito recursal e custas. Pra vocês terem uma ideia, os grandes bancos, para quem não sabe, eles não fazem recolhimento. Eles têm empresas do mesmo grupo ou até mesmo terceirizadas que fazem só recolhimento das próprias guias, dos próprios processos dos bancos. Sim, porque eu já vi exceção, e esse é um tema aqui de sustentação oral, para vocês terem uma ideia, aqui no nosso regional, Rio de Janeiro, onde eu estou, é dividido. Nós tínhamos uma quarta turma que defendia a possibilidade, a sétima turma entendia pela impossibilidade, a oitava defendia a possibilidade, a primeira, se não me engano, defendia a impossibilidade. O tema era dividido. Hoje, não. Hoje, com a tese vinculante 41, presente vinculante 41, aí não tem dúvida. Terceiro estranho lide pode recolher custas e depósito recursal. Peço desculpas que o vídeo ficou muito longo. Eu ia acabar até esquecendo de falar do 41. Eu ia fazer até outro vídeo, mas já fica aqui com vocês, não fica tão cansativo. Vamos subir recolhimentos para fins recursais, né? Meu muito obrigado. Esse canal só existe por você, meu caro amigo que esteja aqui inscrito no canal, está aqui inscrito com a gente. Você está passando agora também, manda para o seu amigo, curta, compartilha, por favor. Estou te pedindo, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo.